Como faço para saber se meu filho ou minha filha está desenvolvendo escoliose? Bom, existem 3 sinais bem simples que todos os pais devem sempre observar nos seus filhos. O primeiro deles é verificar se existe ou não alguma diferença de altura entre os ombros. Esse é um sinal mais simples e o mais conhecido pelas pessoas em geral. Mas cuidado, muitas crianças podem ter os ombros perfeitamente nivelados e mesmo assim ter escoliose. Então é importante não ficar só nessa observação. Um segundo sinal que existe é a presença da chamada gibosidade, o que pode ser observado no famoso teste de Adams. Esse teste é bem simples, você pede para a criança ou para o adolescente juntar as palmas da mão, esticar os braços para baixo e descer o corpo curvando-se para frente, olhando para o chão e levando as mãos em direção ao chão. Se a pessoa tiver escoliose, é comum a gente observar nesse teste a presença de uma gibosidade em um dos lados das costas, que é também chamada popularmente aí de corcunda, né? E é uma assimetria na altura entre o lado esquerdo e o lado direito das costas. Mas, de novo, cuidado! Algumas crianças e adolescentes com escoliose podem não apresentar nenhuma gibosidade nesse teste. Então, a gente pode fazer também o terceiro teste, que é observar se existe ou não uma diferença, uma assimetria no espaço formado entre a lateral do corpo e os braços, mais ou menos na região da cintura. Esse espaço é chamado de triângulo de Thale. É uma diferença entre os lados, o lado esquerdo e direito, ou seja, uma assimetria no formato desses triângulos também pode ser um indicativo de escoliose. Ou seja, se o seu filho ou sua filha apresenta um ou mais desses sinais, assimetria na altura dos ombros ou presença de gibosidade no teste de Adams ou uma assimetria no triângulo de Thale, procure um ortopedista ou um fisioterapeuta, desde que ele seja um profissional especializado em escoliose para fazer o exame clínico adequado e, dependendo do resultado, ele pode pedir um exame radiográfico para confirmar ou descartar a presença da escoliose. Lembrando que a principal fase, a mais perigosa para o desenvolvimento da escoliose idiopática, acontece mais ou menos entre os 10 e 14 anos de idade, sendo que o pico de piora da escoliose acontece aos 11 anos para as meninas e em torno dos 13 anos para os meninos. E quanto antes ela for diagnosticada e tratada, melhor. Não deixe de observar seus filhos esporadicamente, principalmente se houver algum caso de escoliose na família, irmãos, pais, avós, tios, primos, porque nesse caso, a chance da criança desenvolver escoliose passa aí de 3 a 4% para 25, 33% por causa da questão genética.